frutos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Aperte o cinto aí, segura a tampa da chaleira, que essa noite a tampa vai voar, irmãos. Eu resisti muito e muito mesmo dentro dessa mensagem ao decorrer dessa semana. Eu na quinta-feira orei a Deus e Deus me deu essa mensagem na quinta-feira pela manhã, na quarta ou na quinta-feira pela manhã, e eu falei muito com Deus, falei: Senhor, essa palavra, ela tem um peso muito grande, e eu quero aqui com muita seriedade, com muito temor e com muito tremor, trazer essa palavra para você essa noite. E eu quero dizer algo especial para você essa noite. Talvez o que você vai ouvir aqui seja algo que você não goste muito, mas gostando muito ou pouco, é a palavra de Deus, e eu gostaria que você se alimentasse dela, para que você possa sobreviver. A Bíblia está falando aqui, irmãos, e nós acabamos de ler algo muito sério. Paulo, quando estava isolado na ilha de Patmos, a Bíblia aqui está nos dizendo: um grupo de pessoas que não estará nos céus, um grupo de pessoas que estará no lago de fogo e de enxofre. Pastor, o que é o lago de fogo e enxofre? O lago de fogo e enxofre é o inferno. E a Bíblia vem falar de uma classe de pessoas que vai estar no lago de fogo e de enxofre. Hoje eu conversei com algumas pessoas e algumas delas eu disse assim: na hora do culto, por favor, interceda por mim hoje. Irmãos, existe uma guerra espiritual muito grande acontecendo aqui essa noite, para que você não venha absorver essa palavra. Existe uma guerra muito grande espiritual entre anjos e demônios, para que essa palavra não desça no seu coração essa noite. E existem algumas pessoas que estão intercedendo pela minha vida essa noite, por causa dessa mensagem. E eu quero dizer para você que está intercedendo, redobre a intercessão, porque o que Deus vai fazer aqui hoje é algo grande. Porque as igrejas, os púlpitos não falam mais do inferno, irmãos. E Deus, Ele tocou no meu coração essa noite, porque eu fiquei pensando, eu fiquei entre mim mesmo dizendo: eu falo tanto sobre o amor de Deus, eu falo tanto que Deus é bom, eu falo tanto que o seu amor é inefável, e agora eu vim falar a respeito do inferno. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer assim: mas a gente tem que falar muito mais do céu do que o inferno. Mas as pessoas precisam saber o que as espera se elas não tiverem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A igreja precisa saber o que a espera se ela não tiver enquadrada naquilo que a palavra de Deus vem nos dizer. É muito bom e é necessário, nós precisamos mesmo falar mais do céu do que do inferno, porque nós somos celestianos, nós vamos morar no céu. Nós precisamos mesmo falar mais de Deus do que do diabo, porque nós somos de Deus e não do diabo.
Nós precisamos mesmo ter mais convicção das coisas do céu do que das coisas do inferno, porque nós somos do céu. Porém, nós como igreja de Cristo, precisamos saber que se nós não tivermos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não vamos para o céu. Se nós não obedecermos às Escrituras, se nós não andarmos segundo a palavra de Deus pede, se nós não estivermos na graça de Deus, se nós não tivermos com o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida, nós não vamos para o céu. A Bíblia diz que nós vamos para o inferno. E eu quero falar aqui sobre algumas características do inferno. Todo mundo sabe que até mesmo todos sabem, até mesmo aqueles que não são cristãos, que o inferno é um lugar para onde vão as pessoas depois que elas morrem, ou quando a igreja for arrebatada. Todo mundo sabe disso. Ou no entendimento popular, é para onde vão aquelas pessoas que não foram boas. Inferno é um lugar onde as pessoas que morreram sem Cristo vão para esperar o momento do juízo final. O Velho Testamento chama o inferno, este lugar, de Seol ou Sheol. O Novo Testamento, esse lugar ele é chamado de Hades. Portanto, Sheol ou Hades não é um inferno definitivo. A gente lê muito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falar de Hades e de Seol, e nós temos por nós que esse é o inferno definitivo. É o lugar onde nós vamos ser lançados e vamos viver a eternidade. Não, é o lugar para onde vão os perdidos, onde vão ficar ali aguardando até o fim. Muita gente acha que é isso, que é onde as pessoas vão estar lá para o resto da vida. Não. Hades ou Seol, no seu original, é um lugar de transição, é um lugar onde vamos aguardar o juízo final. É um lugar onde nós vamos estar esperando. Hades ou Seol é um lugar de consciência, é um lugar de sofrimento. Então, se nós morrermos hoje e não formos para o céu, se eu ou se você morrermos hoje e nós não formos para o céu, nós não formos para o seio de Abraão, nós vamos para o Hades ou para o Seol, que é um lugar de consciência e um lugar de sofrimento. É só a gente olhar um pouco a história do rico e Lázaro, e é importante lembrarmos que a história de rico e Lázaro que Jesus ali conta ali, não é uma parábola, é uma história verídica, porque a gente vê que de um lado estava o rico, do outro lado estava Lázaro, e havia um abismo, um estava ali, outro estava lá, um estava salvo, outro não. E a gente vê que essa história não é uma parábola de Jesus, é uma história verídica. Isso aconteceu. Pastor, como o senhor tem a consciência, se tantos teólogos vêm dizer que essa não é uma história verídica, é uma parábola? Nós temos a consciência porque em todas as parábolas, Jesus ele não usa nomes nas parábolas, ele usa subjetivos. Aqui a gente vê que ele usa nome, ele vem falar de Lázaro, então é algo verídico. É muito importante que vocês entendam que o primeiro lugar para onde vão os perdidos é o inferno, entre aspas, lugar de espera até o juízo. Tanto no Novo como no Velho Testamento, este lugar onde as pessoas vão aguardar até o juízo final. Após o juízo final, eles vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre, também conhecido por Gêena, o inferno definitivo, onde Satanás vai com os seus anjos, e os perdidos é chamado na Bíblia de lago de fogo e enxofre. Quem é que vai estar no lago de fogo e de enxofre? Quem vai estar no inferno? Apocalipse, capítulo de número 20, capítulo de número 10. Hoje nós vamos viajar um pouquinho na Bíblia. O Espírito Santo de Deus, nessa noite, me deu algo mais menos emocional e mais para que a gente venha nos autoanalisar.
E nós vamos passear bastante na Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 20, capítulo de número 10. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10, diz assim: o diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui, logo de cara nesse texto, a gente vê que o diabo, o anticristo e o falso profeta serão os 3 primeiros moradores do inferno. Antes do juízo final, eles já serão lançados no lago de fogo. E em segundo lugar, vale a menção do anticristo e do falso profeta. Olha o que a palavra de Deus em Apocalipse 19:20 diz: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde em enxofre. A besta, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Mais uma vez, aqui a gente vê claramente que as pessoas não vão deixar de estar conscientes, como algumas pessoas acreditam. Existem algumas denominações que pensam que o inferno é a aniquilação da vida. A pessoa não vai sofrer no inferno, ela vai simplesmente deixar de existir, e não vai nem sofrer, nem ficar alegre, vai deixar de existir. Mas o texto está deixando bem claro que a besta, o falso profeta, 2 seres humanos são lançados no lago de fogo vivos. Irmãos, tem muita gente que a gente ouve aí falar: ah não, o inferno é aqui, quando eu morrer acabou. Não tem mais jeito. Se engana você que acha que o inferno é aqui. Aqui não chega nem perto do lago de fogo e enxofre, aonde aqueles que não forem para o céu serão lançados e sofrerão eternamente. Eternamente. A Bíblia diz que eles foram lançados vivos. Pastor, quem mais vai estar no lago de fogo? A Bíblia fala dos anjos caídos. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo de 2, versículo de número 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, olha só, irmãos, como a palavra ela é análoga, ela se completa. Se Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas reservado para juízo. A palavra para inferno aqui não é Hades, não é Seol, não é Gena, mas aqui é Tártaro. A palavra aqui é Tártaro. Tártaro é o lugar onde esses demônios, que a Bíblia diz que eles abandonaram o seu corpo, o seu domicílio. A Bíblia diz que eles então se humanizaram e tiveram relações com as filhas dos homens e nasceram gigantes, mas isso é para para um outro culto. Mas a Bíblia diz que eles deixaram o seu corpo, seu domicílio, e esses demônios eles estão aguardando o juízo, não no Hades, nem no lago de fogo. Mas quando vier o juízo final, eles sairão do Tártaro e serão lançados para o lago de fogo. Quem mais será lançado lá no inferno, lá no lago de fogo, pastor? Quem mais? Atos capítulo de número 1, versículo de número 25, para tirar uma tese de muitos teólogos aí. Diz assim: para preencher a vaga nesse ministério, o apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois que Judas, ele cai em si, e ele não se arrepende de ter traído Jesus por 30 moedas de prata, o que ele faz?
Em vez dele se arrepender, ao contrário, ele foi, comprou um campo e se enforcou numa árvore nesse campo. E quando a Bíblia fala do lugar para onde ele foi, é para o inferno. Então todos estarão presentes no lago de fogo e de enxofre. Nós vemos aqui que o inferno ele existe. Nós vemos aqui, nós aprendemos dentro da Bíblia que ele é verdadeiro. Não é uma história de caronchinha. Não é algo que alguém diz, irmãos, e isso não se prega mais em púlpito, porque isso não gera renda, isso não gera pessoas, isso não gera status, isso não gera fama. Então as pessoas estão deixando de pregar sobre o inferno, sobre o arrependimento, sobre a metanoia. E aqui nós lemos um grupo de pessoas que estarão no lago de fogo e enxofre, e eu quero falar um pouco a respeito deste grupo. A Bíblia diz sobre os covardes. Quem são os covardes que não estarão no céu e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que será a segunda morte? São aqueles que a palavra de Deus diz que, apesar de saber que Jesus é o Messias, não se entregaram a Ele por conta de medo. Porque quando a gente ouve falar de covarde, a gente diz assim, não, covarde é alguém medroso, covarde é alguém que não quer ter uma briga com o outro. Não, aqui, quando Paulo vem falar dos covardes, está falando daquele que, apesar de conhecer Jesus, não se entrega por medo. A Bíblia diz que aquele que confessa perante os anjos do meu Pai, eu o confessarei diante do meu Pai e dos anjos no dia do juízo. Portanto, irmãos, pessoas que deixam de se entregar a Jesus por medo de perseguição, por medo de serem ridicularizados, essas pessoas não vão estar na presença de Deus. A gente vê que tem pessoa que até gosta do Evangelho, tem pessoas que até acreditam em Cristo, mas não se entrega profundamente. Por quê? Porque tem medo da perseguição, tem medo de ser ridicularizado pelas pessoas. Ali vai o crentinho, ali vai a crentinha. A Bíblia chama e taxa essas pessoas de covardes, e a Bíblia diz que os covardes não estarão nos céus. O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. Aleluia. Nós precisamos nos conscientizar disso. Eu até vou na igreja. Você é crente? Não, eu vou de vez em quando. Covarde. Você é cristão? Você vai na igreja do fulano de tal? Lá na igreja? Não vou não. Tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Tem vergonha de falar do amor de Cristo. Esses são os covardes que Deus está falando. Esses são os covardes que Apocalipse vem falar através de João. Ele tem medo de entregar a tua vida para Jesus por causa da perseguição. Não, se eu entregar no meu trabalho vão me perseguir. Se eu entregar a minha vida para Jesus, aonde eu moro, as pessoas vão me ridicularizar. Eu não vou ser mais chamado para jogar naquele time de futebol. Eu não vou ser mais chamado para trabalhar naquela empresa. A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus diante de Deus, ele também será confessado diante do Pai e dos anjos. Nós não podemos ser covardes por medo, não nos entregarmos a Cristo de verdade, por vergonha, não nos entregar. Não, eu tinha tudo para ser cristão, mas eu não sou, porque eu tenho vergonha, porque se eu aceitar Jesus, as pessoas vão me olhar com outros olhos. Se eu aceitar Jesus, as pessoas da minha família vão me deixar de lado. Irmão, eu não quero nem saber, eu só sei que eu não sou covarde. Eu não quero saber o que a empresa pensa de mim. Eu não quero saber o que a minha família pensa de mim. Eu não quero saber o que a sociedade pensa de mim. Eu quero saber o que Jesus sabe ao meu respeito. Eu não sou covarde, eu mostro que eu sou cristão.
Nós temos que não sermos covardes. Depois dos covardes, ele vem falar que também não terá parte nos céus e será lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é muito importante para a igreja hoje, irmãos. Nós estamos vivendo a era dos últimos dias. Na igreja eu sempre digo isso, da igreja na terra. Nós estamos vivendo a 7ª semana das 7 semanas e meia de Daniel. A igreja está prestes a ser arrebatada, e a gente vê em todo lugar, todo mundo pregando, recebe a chave, recebe a cura, recebe o carro, recebe a empresa, recebe isso, recebe aquilo. Ninguém fala de cruz, ninguém fala de arrependimento, ninguém fala de inferno. Ah, pastor, mas eu quero saber da graça de Deus. Irmãos, a graça nos alegra aqui na terra e nos ajuda a chegar no céu. Mas o que vai fazer nós sairmos do inferno é o arrependimento. E para se arrepender, nós precisamos saber que o inferno não é um lugar bom. Não é bom. O inferno não é um lugar bom. Segunda classe, a Bíblia fala dos incrédulos. João, capítulo de número 3, versículo de número 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é o Filho? Jesus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João é enfático aqui, irmão, simples assim. Você prega o evangelho para uma pessoa, o Espírito Santo toca nela, e ela se entrega para Jesus. Se crê que Ele morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados, ela tem a vida eterna. É simples. Você vai lá e prega, o Espírito Santo convence. Eu não convenço ninguém, os irmãos não convencem ninguém, a igreja não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter certeza que se você sair daqui essa noite com uma outra mentalidade, não foi a eloquência, não foi a teologia, não foi a homilética e a hermenêutica que te convenceu. Quem te convenceu foi o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que é simples assim: a gente prega, uma pessoa ouve, o Espírito Santo toca nela, ela entrega a sua vida, crê que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, então ela tem a vida eterna. Agora a gente prega, o Espírito Santo de Deus toca, e a pessoa rejeita. Quem não crê, que não se entrega a Jesus, esse vai permanecer na ira de Deus, e é o lago de fogo e enxofre, é um lugar onde a ira de Deus está. O lago de fogo e enxofre, aquele que não crê. Os incrédulos, pastor, o senhor está falando aí é um monte de asneira. O que o senhor está falando? O inferno não existe, o céu não existe, a vida termina aqui. Isso é ser incrédulo, não acreditar. Pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo de Deus e não acreditam, incrédulos. Não, eu acho que não é assim não. Não é desse jeito. A Bíblia diz que esses que não creem, que não acreditam, eu vou falar. Talvez você está aqui, irmãos, e você é cristão há muito tempo, mas você não acredita mais no arrebatamento da igreja. Você não acredita mais que tem um céu que você pode ir. Você até vem nos cultos, você até vem nas reuniões, você até chega aqui, mas você acha que talvez possa não existir o céu e possa não existir o inferno. Irmãos, toma cuidado, isso é ser incrédulo. E quem é incrédulo vai participar da ira de Deus. Aonde está a ira de Deus, pastor? No lago de fogo e de enxofre. É ali que está a ira de Deus. E a Bíblia diz que os incrédulos terão parte no lago de fogo e enxofre, que é o inferno final. E aí, irmão, não tem choro nem vela. Ali é onde acaba tudo. Chegou no lago de fogo e enxofre, não adianta mais se arrepender, não adianta querer mais voltar, não adianta dizer, não, agora eu acredito, não.
O momento é agora. A terceira classe que nós lemos aqui no texto introdutório: os abomináveis. E aqui a coisa é muito forte, irmãos. Eu quero que você, se você já está prestando atenção, eu estou vendo que está, mas se você está, redobre tua atenção agora, porque é muito forte agora. Olha o que Provérbios, Salomão, o homem mais inteligente que já existiu, ele vem dizer no capítulo de número 6, do versículo 16 ao 19. Isso é muito forte. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Abomináveis: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essa é uma maneira poética que Salomão está usando para dizer que todas essas coisas, essas 7 coisas, são abomináveis, e que a 7ª é a mais abominável de todas. Ele não está dizendo que abominável é só a 7ª, não, ele está dizendo que todas as 7 são abomináveis, mas a 7ª é a pior de todas. É uma forma poética dele se expressar. Ele não está querendo dizer que somente a última é abominável. Ele está dizendo que todas são abomináveis e que a 7ª é a pior. Vamos começar então pela primeira. O que é abominável aos olhos do Senhor e o que é abominável não estará no céu, estará no lago de fogo e enxofre: olhos altivos. Pessoas soberbas que se acham melhores do que os outros. Isso é ter olhos altivos. Eu sou soberbo, eu sou tal, eu sou melhor do que as demais pessoas, que não consegue olhar para dentro de si mesmo, enxergar sua própria mazela, entender que jamais merece o céu, a não ser pela graça de Jesus. Eles são abomináveis para Deus. Pessoas que se acham autossuficientes. Eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho, tudo é por mim, eu não preciso de Jesus. Isso é ter olho altivo, pessoa soberba. Não, eu sou melhor porque eu tenho carro, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho fama, porque eu tenho nome, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Isso é olhos altivos. E a Bíblia diz que isso é abominável para Deus. Nós temos que ser menos egocêntricos, porque quando nós somos egocêntricos, nós temos os olhos altivos. Egocêntrico é ser o centro de tudo. Eu sou o centro das atenções. Isso é ter olho altivo. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Segunda coisa abominável aos olhos do Senhor: língua mentirosa. Nós vivemos num tempo onde a mentira, ela é regra. Nós vivemos num tempo onde mentir é regra. A Bíblia deixa claro para a gente que todo pecado, ele tem diante de nós uma acusação. Todo pecado. Mas tem também a porta aberta para confissão. Se você mente, se arrepende e deixa o pecado da mentira, você não é um mentiroso. Agora, se você vive como mentiroso, vive uma vida dupla, vive uma vida de mentira, você não está se qualificando para o céu. Você está se qualificando para o inferno. Por quê, pastor? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós somos mentirosos, nós nos tornamos filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então não pense você que você vai simplesmente declarar que você aceitou Jesus e vive uma vida de mentira e vai chegar naquele dia e vai entrar no céu, irmão. Não pense você: eu menti um dia, aconteceu, mas eu me arrependi, pedi perdão.
A Bíblia diz: aquele que se arrepende e pede perdão e não mais pratica, recebe a misericórdia. Então nós temos que nos arrepender. Agora, quem vive uma vida dupla, uma vida de mentira, não vai morar no céu, irmão, não adianta. É mentiroso, não adianta. Não pense que você vai simplesmente vir na igreja, dizer que você é de Jesus, declarar que você é Deus e continuar mentindo. Você não vai morar no céu, você não vai entrar. Quem aceitou Jesus de verdade, o Espírito Santo habita nele. E quando ele peca, ele fica triste. O pecado causa constrangimento. Isso faz com que a pessoa se arrependa aos pés do Senhor. O Espírito Santo habita em nós, porque nós aceitamos a Jesus, certo? E se Ele habita em nós, quando nós pecamos, nós ficamos tristes, porque o Espírito Santo de Deus se entristece. E isso nos faz ir até Jesus e se arrepender aos pés de Jesus. Então nós não podemos ser mentirosos. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Nós não podemos ser mentirosos. Mas foi só uma mentirinha. Não tem mentirinha, não tem mentirona, não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado é pecado, céu é céu e inferno é inferno. Não tem meio termo, irmãos. Não tem. Pastor, então eu vou deixar de ser crente, porque esse negócio de ser crente é muito difícil. Esse negócio de ser crente não é fácil. Então eu vou deixar de ser crente. Você vai para o inferno do mesmo jeito, irmão. Então é melhor ser crente, obedecer e viver uma vida diante de Deus. Outra coisa que é abominável diante do Senhor, vamos lá. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui está falando de violência. Aqui está falando de morte. Deus pode salvar um assassino? Sim ou não? Sim. Deus pode salvar um assassino, claro. Aqueles 2 ladrões da cruz, provavelmente eles mataram. Provavelmente. Eles estavam ali na cruz porque eles tinham matado alguém. Um deles se arrependeu e foi para o céu. Agora, uma pessoa que vive cometendo morte, derramando sangue, essa pessoa não vai estar no céu. O lugar dele é no lago de fogo. Mãos que derramam sangue inocente. Existe muita gente, irmão, que já derramou sangue, que era bandido. Eu conheço muitos, tenho amigos, grandes pregadores, por sinal, se arrependeram, aceitaram Jesus, deixaram essa vida e hoje vão morar no céu. Mas aquele que vive cometendo a morte, derramando sangue, essa pessoa não vai estar no céu. A Bíblia diz. Vamos lá. Outra coisa que é abominável ao Senhor, nós lemos no texto, tá bom? Se der para largar aí o texto que nós citamos aqui de Provérbios, deixa eu só... Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16 e 19, tá? Só para que os irmãos também acompanhem. Coração que trama projetos iníquos é aquele tipo de pessoa que manipula. O coração que trama projetos iníquos, pessoa que manipula, que sempre engenhando um plano para passar alguém para trás, para conseguir o que ele quer. Cuidado, irmão, esse caminho é do inferno. Projetos iníquos que trama, não. Se eu conseguir passar ele aqui para trás, eu vou ter um certo lucro, eu vou conseguir. Toma cuidado, isso pode te levar para o inferno. Não, se eu conseguir passar ele para trás, minha lábia é boa, tenho uma lábia boa, uma conversa boa, vou passar ele para trás. Se eu conseguir passar ele para trás, isso é ter um coração que trama projetos iníquos. E a Bíblia diz:
Pode ir para o 17, irmão. 18. Coração que maquina pensamentos perversos, projetos iníquos. Então nós temos aí as duas traduções. Pessoas manipuladoras. Toma cuidado, que esse caminho é o caminho do inferno. Pés que se apressam para correr para o mal. A quinta coisa que Deus abomina. Pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas com o coração com volúpia, com atitude sempre de fazer mal. Existem pessoas desse jeito, irmãos. Existem pessoas desse jeito no mundo e na igreja. Pés que se apressam em fazer o mal, que está sempre querendo fazer o mal. Não, eu quero puxar o tapete dele, quero derrubar ela. Ele não pode ter mais do que eu, ele não pode fazer mais do que eu. Isso nos leva para o inferno. Os pés que correm para o mal. Sexta, o horário se avança, nós temos que correr. Sexta coisa que é abominável: testemunha falsa que profere mentira. Aqui é algo muito importante. Testemunha falsa que profere mentira, que além de mentir a si mesmo, mente também para os outros. Fala o que não viu, fala o que não sabe. Testemunha falsa proferindo mentira. Lá naquela hora lá do debate que nós vamos ter, você fala que você viu e eu não estava lá, ou que eu estava. Testemunha falsa. Não, fala que eu dei o dinheiro, mesmo que eu não dei. Você não viu, mas fala que eu dei. Não, fala que eu não falei aquilo. Eu falei, mas fala que eu não falei. Testemunha falsa, irmãos. Isso leva para o inferno, isso é abominável diante de Deus. E o último e o mais abominável: o que semeia contenda entre os irmãos. A última delas é a pior de todas. É aquela pessoa que está sempre jogando o irmão contra o irmão. É o fofoqueiro. É aquele indivíduo que calunia, aquele indivíduo que quando fica contra alguém, quer lançar todos contra esse alguém. Cuidado, esse caminho é do inferno, meu querido. Se arrependa, se caminhe em direção à vontade de Deus, que é o arrependimento. Tem pessoas que são desse jeito, que gostam de semear contenda contra os irmãos. Para mim não está bom, eu não gosto do irmão fulano de tal, eu não gosto do irmão Sérgio. O irmão Sérgio é muito magrinho, muito baixinho, não gosto dele. Não gosta dele também não. Você já viu que ele é magrinho, que ele é baixinho? Você já viu que ele não tem o dente da frente, irmão? Não gosta do irmão Sérgio não, irmão Sérgio. Pessoas que gostam de colocar contenda entre os irmãos. Às vezes chega até sorrateiramente. Você já viu que o irmão Sérgio é muito magro? Né, irmão Sérgio? Você viu que a irmãzinha lá, não é fofoca, é um comentário. Vai se converter, está deixando a sua boca ser usada pelo diabo. Está semeando contenda entre os irmãos. Não serve para ser cristão, não serve para ser um discípulo de Cristo. Não serve, irmãos. Tem que ir de novo para o arrependimento, aceitar Jesus de novo, para ir para o céu. A Bíblia diz que a sétima, Deus abomina. É a pior de todas, aquele que gera contenda entre os irmãos. Não é para falar não, mas você sabia que a irmãzinha fulano de tal não gosta de você? Eu não queria falar, mas já que você entrou no assunto, o irmãozinho lá falou que você não é muito legal não. Semeia contenda.
Aí, briga aqui, briga ali, briga lá, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus vivem em espírito. E aqueles que vivem em espírito, se a gente olhar os frutos do espírito, vai dizer que é gozo, mansidão, felicidade, longanimidade, amor, porque está vivendo em espírito. Agora, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, vivem as coisas da carne. E aí vem falar também sobre os frutos da carne, que é a mentira, a prostituição, o engano. Então depende para onde nós nos inclinamos. E aquele que semeia contenda entre os irmãos, jamais está vivendo em espírito, está vivendo em carne. Você sabia que fulano não gosta do você? Não, já não está bom, porque o fulano não gosta. Você ainda vai ser o propagador da desgraça, de chegar nele e dizer: olha, o irmão não gosta de você, porque agora além do irmão não gostar dele, ele também não gosta do irmão. Isso é contenda, e não vai morar no céu, irmão. Não vai morar no céu. Pode ir para a igreja A, B, C, D, J, H, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser umbandista, pode ser o demônio que for, irmão, não vai morar no céu. Vai para o lago de fogo e enxofre, que está preparado para os três: para o falso profeta, para a besta e para Lúcifer, para Satanás. Não vai. Por quê? Porque está semeando contenda entre os irmãos. Está mexendo? Você acha que está mexendo com bloco, com tijolo, está mexendo com as cadeiras, está mexendo com o ser humano? Não, está mexendo com a noiva, com a igreja de Cristo. Está mexendo com a noiva. Imagina aí quando você era noivo. Se alguém mexesse com a sua noiva, né? Jesus é do mesmo jeito. Não mexe com a noiva dele, não. Não mexe com a igreja, não. Vamos voltar lá, no texto que nós lemos no início, lá de Apocalipse. Quarto, os assassinos. Olha o que 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 15. Aguenta aí, irmão, que hoje o culto é menos avivado, hoje o culto é mais de conscientização. Se você sair daqui hoje, pelo menos com a consciência de dizendo: não, eu me enquadrei dentro de um desses princípios e eu vou mudar, eu estou satisfeito, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus estará mais ainda. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 15, lá no texto inicial diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre os assassinos. 1 João 3,15: todo aquele que odeia o seu irmão, meu Deus, é assassino. O negócio é sério, irmão. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aqui o apóstolo João está deixando claro que o indivíduo que odeia, ele está matando no coração, e quando ele está matando no coração, vive guardando no teu coração ressentimento, ódio, mágoa. E a pessoa que não se arrepende do ódio contínuo, pode ter certeza que o que está enchendo o seu coração não é o Espírito Santo, mas é Satanás. A ira, o ódio, abre as portas para que Satanás entre nas nossas vidas. Aqui que nós lemos a quarta classe de pessoas que serão lançadas no lago de fogo e enxofre. E está falando de assassino, não está falando dos mesmos abomináveis que nós lemos lá em Provérbios. Aqui está falando aquele que mata o seu irmão, aquele indivíduo que odeia, que está matando seu irmão no coração. Porque tem cristão que é cristão e odeia o seu irmão. Tem cristão que é cristão e quer ver o seu irmão mal. Tem cristão que está dentro da igreja, está junto com o irmão todos os cultos, está em todas as confraternizações, mas está matando o irmão, porque eu odeio esse irmão. Se
Se eu pudesse, eu matava esse irmão. Se eu pudesse, eu não vivia junto com esse irmão. Irmãos, a Bíblia diz que as pessoas que têm o coração desse jeito não é cheio do Espírito Santo, mas é cheio de Satanás. A ira, o ódio, abre as portas para Satanás entrar na tua vida. Quando você odeia alguém, você está matando esse alguém no seu coração, você está abrindo as portas do seu coração para Satanás. Simples assim. Você está abrindo o seu coração. Eu odeio ele, eu odeio ela. Ela lá, eu aqui. Ele lá, eu aqui. Assassino. Você precisa aprender a amar essas pessoas. A quinta classe de pessoas que estarão no lago de fogo e enxofre: os adúlteros. Olha o que diz Efésios 5:5. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente. Quando fala de incontinente, está falando de porneia no seu original, pornografia, tá? Ou impuro, ou avarento, que é idólatra. Então, o incontinente, o impuro e o avarento, consequentemente, ele é idólatra. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui a palavra incontinente vem de pornografia, de porneia. Impuro, aquele indivíduo que está sempre com a mentalidade suja. Ou avarento, que é idólatra, que não tem herança no reino de Cristo. O avarento, na verdade, o Deus dele é o dinheiro. Ele está sempre servindo a mamon. Tem muita gente achando que está indo para o céu e na verdade está caminhando para o inferno, irmão. Por quê? Porque vive uma vida de adultério, vive uma vida de pornografia, vive uma vida avarenta. Nós lutamos hoje contra um espírito de sensualidade. Esse é o espírito dos nossos dias, que está forte demais, irmão, que está dominando muitas pessoas através da internet. O espírito da sensualidade está dominando mentes, irmãos, através da internet, de pornografia, através de sites que você entra, através de coisas que você vê, através de pensamentos impuros que você tem. Ah, pastor, mas eu tenho um sonho, sabe? Nossa, que é uma imoralidade total os sonhos que eu tenho. É porque a tua mente está cheia disso. Enquanto você não se apartar disso, a imoralidade, a pornografia vai estar sobre a tua vida. Um espírito de sensualidade. Olha, Deus ele puniu uma nação. Na verdade, aquelas duas cidades, elas eram tipo nações, cidades-estados. Deus puniu Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa da imoralidade. Então não pense que você vai descansar na graça de Deus vivendo uma vida de imoralidade. A imoralidade é pecado, afronta a Deus. E aqueles que vivem um namoro na imoralidade não estarão no céu, a menos que se arrependam claramente. Imoralidade, a Bíblia está dizendo, e ela é clara, irmãos. Ah, eu sou casado, mas eu sou incontinente. O que é incontinente? Incontinente vem do seu original de porneia, de pornografia. Sou casado, mas eu amo ver um filminho. Sou casado, mas eu gosto de ficar fuçando na internet, vendo umas fotinhas. De entrar num site quando a minha esposa não vê, quando meu marido não está em casa. Isso pode te levar para o inferno se você não se arrepender. Sexto, feiticeiros. Aqui, irmãos, o seu original aqui de feiticeiros não vem falar só sobre ocultismo. Aqui a palavra original é fármacos. Porque naquele tempo os feiticeiros eles usavam do quê? De drogas para fazer os seus encantamentos. Literalmente a feitiçaria é uma porta para demônios. E ela usa não só o ocultismo, mas também as drogas.
Quando a Bíblia fala que os feiticeiros estarão lançados no lago de fogo e enxofre, aqui vem falar de drogas também, não só de ocultismo, não só de macumbaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, não. Aqui fala também de drogas. São muitos comuns hoje, até mesmo dentro da igreja, irmãos, até entre os que se dizem cristãos, serem drogados, amarrados por demônios que vão viver a vida eterna. Ah, pastor, não, eu não uso cocaína, não estou falando de cocaína, irmão, estou falando de drogas. Ah, pastor, então a cervejinha é uma droga, irmão, o cigarro é uma droga, irmão, e tudo isso é porta aberta, e tudo isso é porta aberta para demônios entrar na sua vida. Tudo isso. Ah, não tem pecado nenhum, bebê. Me mostra na Bíblia, prova para mim. Eu estou mostrando para você que os fármacos, que os feiticeiros, aqueles que usavam, você acha que naquela época, na época de João, quando os feiticeiros usavam algum tipo de droga para ali fazer as suas feitiçarias, eles usavam cocaína, não tinha naquela época. Maconha, não tinha naquela época. Eram coisas naturais, fácil. Quer entender? Quando você chega num terreiro de macumba, quando você, aqui a maioria trabalha na usina e anda muito em canas, em encruzilhadas, e você chega, tem uma obra de feitiçaria ali feita. O que tem ali? Cocaína? Maconha? Não, lá tem charuto, lá tem cigarro, lá tem bebida alcoólica. Isso é usado para fazer feitiçaria, irmãos. Então quando a Bíblia está falando de feiticeiro, está falando dessas pessoas, pessoas que usam drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Nós precisamos aprender, nos arrepender, porque senão nós vamos ser amarrados por demônios, e nós vamos viver uma vida eterna de sofrimento no lago de fogo e enxofre. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver. Irmãos, você não tem que achar nada, nem eu. Tem que viver o que a Bíblia diz. Sétimo, o horário já se foi. Os idólatras. Olha o que Romanos 1, 22, 23 diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudando a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Aqui Paulo está falando dos idólatras, aqueles que colocam outras criaturas, não o próprio Criador como Senhor da sua vida. Pessoas que se prostram, que adoram aquele que não é o Criador, adoram as criaturas. Ah, pastor, o senhor vai falar de imagem? Não, irmãos, não vamos falar de imagem, não. Vamos falar de outro tipo de idolatria, porque de imagem nós falamos sempre, aqui todo mundo já sabe. Vamos falar de outro tipo de idolatria, então. Tá, a Bíblia diz que idolatria é como pecado de feitiçaria, certo? A Bíblia diz que idolatria é dar glória a outro alguém que não seja Deus. Então tá bom, quando você ama demais algum artista, algum cantor, algum jogador, quando você tem essas pessoas acima de Deus na sua vida, você é um idólatra. Quando você ama mais o teu time de futebol, quando você ama mais a tua esposa, o teu namorado, quando você ama mais a tua igreja, quando você ama mais as pessoas do que amar a Cristo, tudo isso é idolatria. Aleluia. Idolatria, irmãos, é ser idólatra. Idolatria é tudo que tira a glória que é devida a Deus, tudo. Não, eu amo mais as minhas coisas, o meu carro, a minha fazenda, a minha casa. Isso é idolatria. Isso pode te levar para o inferno. Os mentirosos, nós já falamos
a respeito dos mentirosos, né? Mas olha João 8, 44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentirosos. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Se você que está aí foi impactado, quer de fato se livrar do inferno, é muito simples, irmãos. É simples, creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e pelos meus pecados. Entregue a tua vida ao Senhor, abandone os seus pecados e comece a viver para o Senhor. Não é difícil, irmãos, não é difícil. Para ser crente é muito difícil, para ser crente é muito complicado, para ser crente não é, irmãos. A Bíblia diz que o céu ele ganha força, porém não é complicado. Dá para morar no céu, dá para viver no céu, dá para viver uma vida pura diante de Deus, dá para a gente não ser mentiroso, dá para a gente não ser idólatra, dá para a gente não ser feiticeiro, dá para a gente não ser adúltero, dá para a gente não ser assassino, dá para a gente não ser abominável, dá. É só a gente querer, é só a gente buscar. Dá para a gente não ser incrédulo, dá para a gente não ser covarde. É só a gente buscar em Deus, é só a gente buscar no Senhor, é só a gente ter essa mente. Dá para a gente viver uma vida íntegra diante de Deus. Mas depende de quem, pastor? Depende de mim, depende de você. Pastor, hoje é Santa Ceia, pastor, eu queria um culto que eu virasse de ponta cabeça, que fosse aquela euforia, língua estranha, e pula, e grita, e recebe o Espírito Santo de Deus, e sinta o amor de Deus. Irmão, se você quer sentir um amor maior do que Deus mostrando para você como não ir para o inferno, não tem amor maior do que esse, não tem. Amanhã, o Espírito Santo de Deus me revela isso, amanhã vai ter pessoas que vão levantar, ruminando essa palavra. Amanhã tem pessoas que vão levantar para ir para o trabalho, e quando for fazer alguma coisa que nós falamos aqui hoje, não vai fazer. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo de Deus, e entendeu que para morar no céu, tem que viver uma vida íntegra diante do Senhor. Vamos orar, irmão. Você aí mesmo, do jeito que você está, sentado mesmo, eu quero que você nesse momento olhe. Irmãos, todos nós temos os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros, e o Espírito Santo de Deus está dando a chance para você hoje, agora, nesse instante, de se arrepender dos seus pecados. Pastor, eu me enquadrei em uma dessas. Eu me enquadrei em todas. Pastor, eu me enquadrei em algumas. E agora o que eu faço? A Bíblia diz que não há nenhum intermediário entre você e Cristo, entre você e Deus, a não ser Cristo. Você tem livre acesso, o véu se rasgou e você pode chegar nele e dizer: Pai, eu não quero mais ser incontinente. Pai, eu não quero mais, Pai, eu não quero mais viver uma vida dupla de mentira. Pai, eu não quero mais semear contenda entre os irmãos. Pai, eu não quero mais viver nas drogas, na feitiçaria. Pai, eu não quero mais viver, Pai, uma vida adúltera. Pai, eu não quero mais viver uma vida de assassino. Pai, eu não quero mais viver uma vida de mentira. Pai, eu não quero mais viver essa vida. Pai, eu quero mudar. Só depende de você. Bate a sua cabeça, fale com Ele nesse momento. Peça para Ele. Você com suas forças
forças, não tem força para largar a droga, não tem força para largar a bebida, não tem força para largar a idolatria, não tem força para largar a fofoca, mas o Espírito Santo de Deus hoje vai te encher de força e você vai ser o morador do céu. Aleluia. Não deixe para amanhã, comece hoje. Talvez não dê tempo de você chegar na tua casa, talvez não dê tempo de você fechar os seus olhos e acordar amanhã. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor de fumaça. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós já sumimos. Mas enquanto a vida ainda há esperança, enquanto você está vivo, você ainda pode mudar a tua história. Talvez até hoje a tua história foi só uma história de derrota, talvez até hoje a tua história foi só uma história de viver aquilo que não agrada a Deus, mas Deus está dizendo: eu quero escrever uma nova história. Eu estou aqui, eu te alertei. A Bíblia diz: eis que eu corrijo todos quanto eu amo. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Andarabashuri andalaba cantaramanarabadabagai. Espírito Santo de Deus, começa a trazer metanoia sobre a vida desse povo essa noite. Espírito Santo de Deus, começa a trazer metanoia sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, arrependimento. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos arrepender na tua presença, nós queremos nos arrepender de tudo aquilo que não te agrada, porque nós sabemos que o Senhor não nos fez para ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas o Senhor nos fez e nos predestinou para as alturas, para morar no céu. Então nos ajuda, Senhor, ajuda-nos a vencer a pornografia, ajuda-nos a vencer a fofoca, ajuda-nos a vencer a mentira, ajuda-nos a vencer as drogas, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Oh, Rabasuriana Labasuria Manarabadabagasuria Balabagai. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a sermos melhores. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a viver a tua vontade. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a sermos mais fiéis ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, receba a marca da promessa do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida essa noite. E tudo aquilo que estava te atrapalhando de ser um morador do céu, seja repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus essa noite. E através da graça, do véu que foi rasgado, se considere um cidadão do céu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor. Nossos obreiros, todos os nossos obreiros, diáconos, cooperadores, presbíteros, evangelistas, venham até a frente. Palavra de Deus em